Hoje quero compartilhar com você o 7º fundamento de como desenvolver maestria. Compreender que o cérebro não foi criado para sofrer. E também como fazer a mente trabalhar ao teu favor. E entender que é necessário desenvolver uma mentalidade doadora. Sim, dar de si mesmo. Esta é a melhor definição de verdadeira amizade, porque aquele que nos nutre de tudo que é fantástico, de todas as maiores bênçãos, precisa certificar-se que nós determinamos dar de nós. E como não temos nada para dar, então o autor de toda doação nos capacita, abastece os nossos celeiros para esparramarmos o melhor que temos. E quanto mais investirmos neste propósito, mais transbordarão. E isto começa na mente. A mente consciente e fundamentada na inconsciente, ou seja, o meu inconsciente e o consciente querem unanimemente servir o meu propósito de vida e você o teu. Mas isso tem que estar enraizado na alma da gente. Você precisa entender, é algo simples relativamente, mas tem que estar no âmago de cada um de nós, senão não prospera. É fundamental você investir nisso, investir energia, investir positivismo alicerçado nas promessas de Deus, empreender tudo com sobriedade, com frugalidade, simplicidade, assim como o autor da vida o fazia. Ele continua sendo o melhor modelo para a gente. Ele facultou você a decidir de acordo com a sua própria vontade. Então você é livre para escolher dar de si ou não. E se dar quanto você está disposto a dar, mas nessa quantificação relativa vai estar a multiplicidade daquilo que você vai receber. Que isso esteja alicerçado na tua mente. E é com ela que nós servimos os propósitos divinos. É com ela que nós compreendemos que nossa vida tem um sentido, um propósito para ser realizado aqui, que torna ela valorosa, grandiosa, e que eu não posso ter sentimentos de raiva, ressentimento, impedir a mim mesmo de julgar o meu próximo. Eu não vim para isso, nem o Filho de Deus veio para isto. Ele relata no Sermão da Montanha, Lucas 6,37, Mateus 7, 1 e 2, João 3,17. Por que eu vou fazer algo que ele não veio fazer e recomenda que não façamos? Eu poderia estar querendo um título diferente do melhor que ele tem proposto para aqueles que querem segui-lo e viver tonicamente o seu propósito. Eu preciso então criar, porque tudo começa na mente. Tudo que existe, primeiro, foi criado na mente de alguém. Um caderno. Alguém pensou que um bloco de notas ia ser importante. Cola. Um bastão de cola. Parece algo tão simples, mas como tem facilitado a vida de muitos. Um clipe de papel para juntar temáticas diferentes.
até um automóvel, um foguete, um medicamento. O mundo, o universo, tudo surgiu primeiro na mente. Então eu preciso despertar em mim e você em ti a criação de expectativas que brilhem, que glorifiquem o autor da vida, que torne real a capacidade de abençoar, favorecer o semelhante, o próximo, começando por aqueles que estão mais pertinho de nós. Imperativo que eu mantenha a disciplina. São 7 hábitos que transformam vidas, provado e aprovado por muitos. Eu sou um dos usuários desse método. A sensação é que você vai estar se reinventando para dar o que ontem eu frisei para você como uma guinada na vida, que é necessário desenvolver um alto grau de adaptabilidade para esta nova maneira de viver. Leve, áurea, pacífica, criativa, realizadora, provedora, sustentadora, abençoadora, iluminadora, até regeneradora. Bom, o autor da vida tem tudo isso e muito mais, não é verdade? Eu repito, 7.486 promessas listadas nas Escrituras só para começar. E o texto que ontem eu lhe passei, e repito, 3:20 de Efésios. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente e muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder é este? Senão que ele colocou. É o poder dele, de 28:18 de Mateus. É o poder que ele provou que tem ao ter oferecido aos discípulos esse poderio em 10:19 de Lucas. Também Marcos 6, verso 7, ou Mateus 10, verso 1, comprovadamente apresentado nos escritos proféticos, como Apocalipse 4, verso 8, verso 11, 17, 14, 19, 13, Filipenses 2, 9 a 11, e muitos outros. Ele quer te provar que isto é real, que você pode crer. Faça um teste, prove o Senhor, prove, ministro diz o Senhor. 3:10 de Malaquias, seja qual for o propósito, deixe-me orar com você. Aceite cerrando seus olhos. Pai, o Senhor quer nos convencer que os melhores dias de nosso viver é nós que definimos. Não é o tempo de Deus, é o tempo da gente. Eu sempre digo aqui, o Senhor é eterno, comprovadamente. Segundo o que está escrito no livro de 1 Timóteo, e Salmos, e outros textos. Portanto, o Senhor não tem prazer que nós sejamos felizes nos últimos dias de nossas vidas. Quando a vida nos ensinou um monte de coisas, o tempo demora demais para ensinar. A vida, se não aprendermos logo, ela vai nos domar. Mas o Senhor é o nosso verdadeiro mestre. Quando nós queremos que seja, nós escolhemos o mestre, ou o tempo, ou a vida, ou o Senhor. Eu escolhi o Senhor depois de 40 anos. Comi o pão que o diabo amassou, mas eu disse o meu basta. E hoje eu quero ser nutrido do maná, não desse pão
encardido desse mundo, ou a comida do mundo. Desta maneira, Pai, nos ensine a ter mais sensibilidade, a ter mais dedicação aos teus ensinos sagrados, para podermos desfrutar quando nós bem desejarmos de todo o coração, força e alma, dedicarmos a nossa vida a aprender de Ti, para sermos felizes de verdade. E isso eu confesso nessa oração, diante dos amigos que oram conosco, pedindo para que eles experimentem também, que o Teu Espírito os convença disto, e dos anjos que nos assistem, os santos anjos dos céus. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Bom, amigos, antes de eu continuar e já fechar essa série, deixe-nos um like, se a mensagem servir para você, ou até o dislike. Acione o sininho. Um comentário vai nos ajudar muito. Não vai custar talvez nem um minuto para você, mas para nós vai significar algo importante, porque o YouTube vai entender que pode compartilhar a nossa série com outras pessoas. E você vai estar nos ajudando a expandir as promessas de Deus. Não é algo maravilhoso? Então, vamos sair da zona de conforto e fazer um pouquinho mais. Seja grato ao Senhor. A mim não, eu não fiz nada. Agora, inscreva-se, por favor, se você não é inscrito. Nos ajudará tanto. E compartilhe para que mais alguém redescubra que os melhores dias é quando ele desejar viver. Aqui é a instrução para isto. Amém? Muito obrigado. Vamos seguir em frente. Enquanto homens dotados de fraqueza acreditam na sorte e se empenham a vida inteira para concorrer a ela, agora, homens de valor acreditam na prática da fé. Porque a fé tem a sua causa e o seu efeito. A causa está em Cristo e o efeito no resultado que Ele vai te proporcionar. Porque está escrito: honrarei os que me honram. 2:30 de 1 Samuel e 12:26 do Evangelho de João. Eu falei há pouco para um amigo: que sorte é o estado de se estar debaixo da graça de Deus. E eu penso que você pode acreditar nisso. Então são paradigmas que estamos desmontando juntos. Você com certeza deve ter ouvido que pessoas milionárias na América ganharam aqueles prêmios suntuosos nas loterias de lá. 250 milhões de dólares. Com $1 milhão você pode viver quase a vida inteira. Imagine 250 vezes mais. Mas foram 20 milionários que ganharam esses prêmios. 18 deles em 10 anos estavam mais pobres do que antes de terem ganhado o prêmio. Porque não tinham desenvolvido uma mente dotada de maestria. A mente que tem esse dote. Entre vários fatores que compõem a maestria está a mente próspera. Então a prosperidade é um plano de Deus para os filhos dele. A vida abundante que ele veio nos trazer em todas as áreas do nosso viver. Eu já também disse, José era um homem próspero. Eu disse, na verdade, eu estou recitando o que Deus disse em Gênesis 39, verso 21 e 23. Tudo que José fazia, ele prosperava. E o porquê está no verso 2 do mesmo capítulo, porque o Senhor era com José. O Senhor prosperava tudo para José. O Senhor prosperava para a vida de Jó. O Senhor prosperava para a vida de Abraão. Abraão em tudo foi abençoado. 24, verso 1 de Gênesis. Por quê? Porque Abraão, ele andava com Deus em santidade de espírito. Ou seja, ele se separou do mundo
Ele não vivia as práticas que imbecilizam a mente, impedem a bênção. Ele vivia as práticas celestiais. Ele era um dos homens mais felizes da terra, porque ele tinha um amigo. Abraão é chamado como um amigo de Deus. Está lá escrito no livro de Tiago 2, verso 23. Abraão se servia de Deus como seu escudo, e em Deus ele aguardava o seu galardão. 15, verso 1 de Gênesis. Porque ele era tão abençoado. Eu não vou dizer, mas vou te falar onde está escrito. 26:5 do livro, também de Gênesis. E todas as bênçãos de Abraão, quando ele descansou, foi automaticamente para Isaac. Isaac era o homem mais abençoado da face da terra, assim como seu pai o foi. 26:12 do livro de Gênesis. Ele não precisava ficar esparramando folhetos, entregar livros, ter um programa de televisão. Ele, sem ter que fazer propaganda nenhuma, por ser cheio de Deus, fiel a Deus, dedicado a Deus, andando com Deus, os reis da terra vinham até ele e reconheciam que ele era um homem abençoado e queriam conhecer sobre o Deus que ele servia. O mesmo capítulo, versos 28 e 29 de Gênesis. Capítulo 26, tá? Para não ficar dúvida. Assim foram a história de alguns homens que eu estou aqui citando, e tem muito mais. Você está listado para ser um destes. Você, minha irmã. Você, meu amigo de oração. Mas faça a tua parte. Deus não vai fazer o possível. O possível Ele não vai fazer. Ele ainda é o Senhor do impossível. Portanto, nunca meça o valor de um homem pelos seus bens. Você poderá estar redondamente enganado, que o verdadeiro valor de um homem está no seu caráter, a sua fibra moral, a única palavra que ele se empenha a viver, em nobres ideais e ideias que atendem princípios eternos de um Criador soberano. É fácil, Fernando Lucas? Alguns me perguntam. Eu digo, se fosse fácil, qualquer um faria. Não é para todos, porque está escrito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São aqueles que insistem, aqueles que perseveram. Você foi escolhido para ser um destes. Mas você vai ter que se empenhar mais. Quando você descobrir que esse empenho é o que dá sentido à tua vida, você vai achar prazer em se empenhar. Você não vai medir mais esforços. Aquilo que parecia difícil não é mais. O objetivo de nosso canal é te ensinar como fazer o certo tornar-se fácil e o errado difícil até tornar-se impossível para você praticar novamente. Você está recebendo uma chance áurea para se redescobrir. Como viver num mundo amaldiçoado por causa do pecado e ter prazer aqui, não no pecado, mas em livrar-se dele. Nenhuma tentação que vem sobre sobre você ou sobre nós é senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará sermos tentados acima do que podemos suportar, e junto com a tentação nos dará o escape. Você entende? É isto. 10, verso 13 do livro de 1 Coríntios. Como Judas 24. Que texto áureo! Aquele que é poderoso para guardar você de tropeçar e apresentá-lo irrepreensível com alegria perante a sua glória. É o que está escrito. Depois você pode somar também 1 Pedro 1, versos 6 e 7, 2 Pedro 2, verso 9, Tiago 1, verso 2 e 4, e o verso 12,
Ele coroa você que persevera em vencer as fraquezas do caráter de homens comuns e de comuns. Com Cristo, os seguidores não têm nada. Tinham antes de sê-lo, mas quando seguem aquele que é excelso, aquele que é a luz do mundo, já não andarão mais em trevas, mas terão a luz da vida. 8:12 do Evangelho de João. Então eles vencem fraquezas, eles vencem tendências para o mal, pensamentos frívolos, por nobreza de alma e espírito. E isso tudo vem de Deus. 1,17 de Tiago. A essência, em cima de tudo isto que eu estou aqui te falando, do 7º fundamento, é que nessas manhãs que você já realizou os 6 fundamentos primários, e eu vou relembrar você. O primeiro, separar uma parte da madrugada para ter teu encontro com Deus. Melhor que você comece aquele finalzinho em que está ainda escuro o dia, e você poderá até assistir o amanhecer com o Senhor. Essa parte é o modelo que Jesus assim fazia, ainda que ele levantasse ainda mais cedo. 1,35 de Marcos. A partir daí, aproveitar o silêncio. Eu amo o silêncio da madrugada para comungar com Deus. Eu fiz isso nesta madrugada também. Agora, então, o silêncio é comunhão. Você abre o teu coração. Fale tudo que está doendo, machucando. E quando não conseguir falar, eu já disse aqui, Ele é capaz de entender as tuas lágrimas, minha irmã. Terceiro fundamento, leitura. A palavra de Deus é a melhor indicação que eu posso te dar. As Escrituras, lá vai nutrir você. E você estará sendo treinado para ouvir com seus próprios ouvidos interiores a voz solene do teu Deus. O terceiro fundamento, o quarto agora, são as declarações afirmativas daquilo que o Senhor está te impressionando. E eu te propus, no dia que eu fundamentei esta valiosa apresentação, como um exemplo, utilizando a palavra que é o nome de Deus. Eu sou aplicando na tua vida. Você vai precisar ouvir novamente. Quinto passo, escrever. Assim como 7 vezes é aconselhado no Apocalipse. Também os versos estão nesse dia. Então escreva as promessas, escreva aquilo que o Deus está te impressionando. Tem um caderno de notas, tem um diário de bordo, é um diário do dia a dia, e todas as impressões nos textos que Deus te apresentar, em um testemunho, em uma frase que falou ao teu coração, anote, circunde, faça o teu mapa mental e passe o dia com esse mapa. Você vai encontrar o teu tesouro. Olha, tem um texto maravilhoso sobre o tesouro. 13:44 de Mateus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo deste, ele vende tudo quanto ele tem e compra aquele campo. Eu não vou poder te explicar melhor a parábola de um só verso. Eu falo em outro momento, mas aqui está. Esse homem encontrou e ele vendeu tudo, porque nada poderia se comparar ao valor daquele tesouro, o reino dos céus. Que você começa aqui, já está dentro de você, meu amigo e irmão. 17:21 de Lucas. Isto significa eternidade. 3:11 de Eclesiastes. Efésios 1.
13:4. Mas muitos não têm consciência e não vibram, não experimentam. Como eu queria ter mais tempo para te explicar sobre isso hoje, mas acho que até vou fazer um adendo desta série para te ajudar. O 6º passo nós falamos ontem. Elevar a nossa capacidade de visão. Enxergar mais longe. Deus, Ele tem dom para que você seja um visionário, que você enxergue antes do tempo. E estes são aqueles que são bem-sucedidos em todos os seus empreendimentos. Eu não falo coisas comerciais, eu falo tudo. Relacionais, estudantis, familiares, espirituais. E também os comerciais da vida, que são acréscimos de Deus. 6:33 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. 7º fundamento. Comece o teu dia, depois do 6, dedicando algum tempo a praticar uma atividade física salutar. Eu fiz a minha nesta madrugada. Ou já amanhecido o dia, a minha caminhada com Deus. Então, durante essa caminhada, eu pratico algumas partes da série. Eu faço afirmações daquilo que Deus me impressionou. Às vezes eu levo até as escritas que Ele me impressionou. E eu provoco os efeitos das visualizações, elevando a capacidade de imaginar e de ver o invisível. 11 verso 1 do livro de Hebreus, a melhor definição de fé da Bíblia. Agora, a caminhada é um dos melhores exercícios que você pode realizar diariamente e não custa nada, só bom ânimo. Você pode se alongar também, melhor ainda. Se você gosta de nadar, então arrume um lugar onde você possa fazê-lo, numa academia. Eu amo nadar, andar de bicicleta. Mas quando você estiver praticando uma dessas atividades, não são atividades competitivas, ok? Essas não. Essas vão produzir outros efeitos. Inclusive, efeitos da adrenalina. Você está competindo? Não, você não vai competir com ninguém. Você vai apenas sair da zona de conforto. Se você quer atingir o ideal de Deus, você vai precisar fazer isto. Então isso vai redundar em uma superoxigenação da tua mente. Você vai circular melhor o teu sangue. Teus músculos vão estar mais harmônicos. E você, além de ter uma saúde corporal, uma saúde mental, porque o cérebro mais nutrido, mais oxigenado, mais irrigado com sangue, as artérias, as arteríolas, os calibres que vão ser dilatados, e a sua capacidade de criar vai ser consequentemente alavancada. Você está fugindo de um conforto que só te proporciona estar estacionado na vida. Ninguém foi criado para viver parado. Então vamos nos mexer mais. É a mente que precisa ser mexida. Ela não pode continuar estagnada com esse mundo caótico. Cuidar da saúde física, mental, emocional, motivacional e espiritual é áureo demais. É abrilhantar o plano e fundamentá-lo. Situação assustadora que a iniquidade tornou esse mundo. Como guerras estourando por todo quanto é lado. Já passa de 1000 mortos em Israel do nada. Um grupo terrorista, aliado a outro, começou a tirar bombas que mata até o seu próprio povo, aqueles que eles dizem que fazem parte do seu sangue. Então, pessoas matando pessoas. Pessoas que são frias, calculistas, sem amor,
sem afeto, sem identidade, destruindo sonhos, destruindo amores, destruindo vidas. Este mundo não presta para um filho de Deus, a não ser para darmos exemplos de que conhecemos um plano melhor. Assim como diz o Senhor, os meus caminhos não são os teus caminhos, nem os meus pensamentos os teus pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos para você, mais áureos que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. E eu bem sei os pensamentos que tenho de ti, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que você espera, quando você segue com o Senhor e aceita os seus conselhos. 29:11 de Jeremias e 55:8 e 9 do livro de Isaías. E eu preciso tomar decisões, ou então ficar assistindo de camarote o mundo se destruir, e eu vou junto com ele se eu não fizer alguma coisa. Por isso, santificação significa sai desse imbróglio e vive uma vida com Deus. Ele só quer fazer de você um homem, uma mulher realizado, iluminada, abençoada, sábia, com uma inteligência prima, meu irmão, meu amigo, para você que não é capaz de se conformar com este mundo, vai procurar algo além daqui. 10:35 a 39 do livro de Hebreus, para ler em oração. O tempo dessa atividade física, ideal é que seja pelo menos 30 minutos. Mas se for muito para você, começa com 10. Depois vai para 15, vai aumentando. Você vai amar fazer isso. Eu tenho como um dos melhores momentos do meu dia. Eu te garanto, eu estou aqui em nome de Jesus. É o meu momento com Deus. Depois das minhas comunhões, de todas as atividades que eu estou fazendo, eu estou respirando fundo. Respire profundamente. O hálito do amanhecer, o cântico dos pássaros, as nuvens que começam a aparecer, movimentando-se, as estrelas que vão desaparecendo para reaparecer novamente no final da tarde. Ainda que a noite possa ser escura, por mais escura que seja, as estrelas vão brilhar mais ainda. Amém? Assim são as promessas de Deus. Faça disso uma rotina matinal. 40 minutos é o melhor momento, melhor tempo, aliás. Se for mais, melhor ainda. Eu te passei uma ordem, mas você pode torná-la mais pessoal, tá? Se você entender que para você levantar da sua cama, cair de joelhos, pedir a bênção para o dia e sair para caminhar, não tem problema. Às vezes tem organismos que precisam primeiro da oxigenação para poder depois produzir algo espiritual. Então tem que ser algo pessoal mesmo. É você e Deus. Eu estou apenas te passando 6 passos celestiais, né? Na verdade 7. Com o que eu estou te passando hoje. Desta forma, aplique-o 1 a 1, da tua maneira. O tempo para cada um você passa de acordo com o conforto do seu coração. Então não tem um padrão exato, mas todos, quanto mais você se empreender com Deus, mais resultados você vai ter. Eu posso te garantir. Eu sei que nós somos feitos de carne e osso, mas do jeito que o mundo está se tornando, é como tivéssemos que ter sido feitos de ferro para suportar, mas ainda que tenhamos o vício do ferro, teremos uma leveza das plumas
para servir ao Senhor. Você precisa se tornar mais forte do que qualquer ou a melhor desculpa que você possa ter. Pense nisso no seu travesseiro, nas suas caminhadas, de todos que você tem que vencer. Ainda que nossa guerra não seja contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, eu te aponto o que eu aprendi numa publicação periódica chamada Review and Herald, 5 de março de 1908. Vencer a si mesmo é a maior de todas as vitórias que você pode alcançar na tua vida. Pai, nós concluímos esta série e eu já estou indo arrumar as minhas malas para nós irmos para um lugar na África para esparramar o Evangelho. Mas o Evangelho não é só uma Bíblia aberta. O Evangelho é nossa boca quando se abre. O Evangelho é nossos olhos quando eles estão fixados em algo. É os nossos braços quando se estendem. É nossos passos em direção ao auxílio. O Evangelho às vezes é o silêncio. Às vezes pode ser o melhor Evangelho. Mas as ações, elas precisam ser inegáveis. Desta maneira, Pai, que nós não esqueçamos, não nos permita cometer esse erro, que podemos ser o único Evangelho que muitos homens vão ler na história de suas vidas. Como dizia aquele famoso pregador do passado, Dwight Moody, que de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão cristão. O que eles estão lendo hoje através das páginas que nós escrevemos? E eu quero aprender a pregar com a minha vida, não apenas com a minha boca. Eu queria que muitos de nós aqui tivéssemos pelo menos o desejo, porque para isso eu não preciso ter eloquência nenhuma, e que ela seja lançada aos cães ao impedir que as pessoas se percam. O que nós precisamos é viver aquilo que Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Servir como ele serviu. E dar de si como ele deu. Desta maneira, Pai, esses 7 fundamentos, com certeza, vão tornar a vida de todos os que quiserem pôr em prática, no mínimo, dotados de uma maestria, uma luminosidade mental, uma capacidade de produção elevada, uma inteligência e uma graça do saber para alcançar largos planos, como os teus planos para nós, e desejos do coração que o Senhor se deleita em realizar, como diz o salmista. Facultarão a gente a desenvolver a prosperidade bíblica verdadeira, aquela que não é necessário dor e sofrimento para prová-la e atingi-la. Singularidade, assim como Jó, que na terra não havia ninguém igual a ele, era único, íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Aleluia! E conectividade, intimidade com o Criador, com o soberano, com o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Senhor em Cristo Jesus, pelo teu Espírito, a divindade de Deus habitando em nós. Aleluia! Eu repito, esse é o meu desejo, Pai, para os meus amigos e irmãos que concluem esta série, que recebam um diploma do céu, que eles ponham em prática, saiam, fujam da maldita zona do conforto e sejam mais que vencedores por aquele que os amou, Jesus de Nazaré. Neste nome, eu selo a oração por eles e pela família, que vão ser muito, muito, muito abençoadas pelas decisões que estão sendo tomadas. E que na África eles saibam
vai ter um irmão mais velho, Fernando Lux, intercedendo por eles com o grupo de oração mundial. Então, nós nos encontraremos na África. De lá você vai receber outras instruções celestiais, se você quiser. Em nome de Jesus. Amém.